E aí, eu sou o Fábio e esse é o Inglesofia. E hoje, só hoje, eu tenho uma promoção imperdível que é este chip de inglês que você instala atrás da sua orelha. Em 5 dias você vai estar falando fluente a língua sem ter que estudar. E você acredita nisso, né? Pois é, mas não deixa de ser que o fato é que você procura online, procura por aí, você vê gente propondo aprenda inglês em 30 dias, aprenda inglês em 90 dias, aprenda 1000 palavras em 5 horas. E é claro que essas coisas não são reais. Aprender uma língua leva tempo, né? E o que essas promoções fazem para você é que elas fazem você acreditar numa coisa que é extremamente prejudicial para você como aluno, que é que alguém tem um segredo de como fazer você aprender melhor. E isso daí não é certo, não é verdade. Porque não tem uma forma que você possa estudar que vai acelerar esse processo. O aprendizado leva tempo, a quantidade de informação leva tempo, né? Tem um estudo do Cambridge University Press que mostra que para você sair do zero para o nível A1, que é o básico, leva 90 horas. E para você ir do A1 para o A2, né? Terminar o A2, que seria pré-intermediário, leva mais 150 horas. Ou seja, para você sair do zero para um pré-intermediário, você vai gastar 240 horas. 240 horas. Se você estudar 1 hora por semana, né? São 240 semanas. Ou seja, sei lá quantos anos isso dá. É muito tempo, né? E tem um estudo da University of Calgary, pelo Dr. John Archibald, onde ele fala que se você estudar 95 horas por ano, levaria mais de 6 anos para você ter uma fluência na língua. Então, quer dizer, nenhum estudo fala que é possível aprender inglês tão rápido. E qual é o problema, então? O problema não é a dificuldade da língua. Porque inglês não é uma língua, para gente que fala português, muito alienígena, né? Ela tem coisas que dá para... A sintaxe às vezes é muito parecida, então não é uma coisa que é totalmente estranho. E assim, a gramática é aquilo ali, né, meu? Você dá aquela volta ali e ela não passa daquilo, é aquilo. Né? A gramática básica, claro, para você fazer coisas mais complexas e ter, né, você vai ter que aprender umas expressões idiomáticas, você vai ter que aprender a se expressar na outra língua, mas o básico é relativamente rápido de se pegar, né? Vocabulário, sei lá, 2.000, 3.000 palavras, você consegue ter uma funcionalidade, né? Você consegue ter um inglês que dá para você se comunicar legal, né? Então, qual é o problema? O problema é a sua própria mente, né? Como assim? A sua própria mente é o problema? Porque a gente esquece as coisas. A nossa mente ela não é um óculos da Gemini, que você olha e você lembra tudo. Você esquece. E tem um linguista chamado Hermann Ebbinghaus. E Hermann Ebbinghaus não é linguista. Ele foi o primeiro psicólogo a desenvolver testes de inteligência. E ele, um tempo atrás aí, fez um gráfico que é o The Forgetting Curve, é a curva do esquecimento. E esse gráfico é muito legal porque o que ele mostra, né? Ele pega assim diversas situações de estudo e não é só para o inglês, né? É uma curva de memória. Ele fala assim, você está estudando lá, parou de estudar, você começa a esquecer. Então, a partir do momento que você começa a esquecer, aquela curva vai descendo assim, ó. Ela vai descendo e se você não estudar no dia seguinte, não estudar mais, dentro de um mês, 100% que entrou se torna 15%, né? Um pouquinho mais de 15%. Se você estuda no dia seguinte, depois de um mês aquela curva desce para, sei lá, 20 e poucos por cento. Se você cria um hábito de estudar semanalmente aquele conteúdo, no final de um mês ela caiu para tipo 88, 90%. Ou seja, se você faz a reciclagem daquele conteúdo que você está estudando, se você estuda regularmente aquele conteúdo, a chance de você esquecer ele é menor. Então, o que isso tem a ver com aprender uma língua? Com todo esse tempo que leva para você aprender uma língua? O problema é que a gente esquece
quando a gente está tendo que falar, eu não vou estar com o meu caderninho no meu bolso, eu não vou poder falar, calma, deixa eu checar aqui como fala futuro no inglês. Você tem que lembrar dessas coisas. Ou seja, todo o conteúdo que você estuda, você tem que lembrar, tem que estar aqui dentro. Então, se você não busca encontrar uma maneira de lembrar desse conteúdo, você vai passar a sua vida inteira estudando ele e nunca vai usar ele. Um exemplo que eu dou é parecido com tipo dirigir pela cidade, né? Se você sai de casa e toda vez que você sai de casa você liga o Waze, você nunca vai saber como chegar nos lugares sem Waze. Você sempre vai estar dependendo de um equipamento externo, de um mapa, de um celular, de alguém te falando, vai por aqui, vira direito, né? Agora, o caminho da sua casa para a casa da sua mãe, ou do seu pai, ou da sua namorada, ou do seu marido, ou da sua esposa, você sabe fazer sem usar o Waze? Eu acho que sim, viu? Eu tenho quase certeza que sim. Por quê? Porque são caminhos que a gente faz direto. E não só digo que você sabe fazer esse caminho sem usar o Waze, mas eu te garanto que se você precisar desviar porque está trânsito, você sabe mais uns 2 ou 3 caminhos para chegar lá. Por quê? Porque a gente faz aqueles caminhos e busca as opções para variar naturalmente e repete aquilo. Então, a língua é dessa forma. Se você sempre usa um conteúdo, se você sempre só se concentra em estudar, você sempre vai precisar de algo externo para te guiar. Por quê? Porque você não tem aquilo guardado aqui. Então, o segredo para você atingir essa fluência, seja ela em 240 semanas, seja ela em 10 horas, sei lá, né? Tudo depende da pessoa. Eu acho que essas contas elas não levam em consideração a individualidade de cada um. Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar, tem gente que, né, todo mundo tem um jeito de aprender e uma velocidade de aprender. Mas se você não faz a sua parte de não esquecer, de treinar a sua memória para lembrar aquilo que você está estudando, você com certeza vai esquecer. E você vai acabar dando 2 passos para frente, 1 para trás, 1 passo para frente, 1 para trás, 3 passos para frente, 1 para trás. Você sempre vai ficar patinando, você nunca vai deslanchar, entendeu? Então o importante é estudar. E não é estudar com o mesmo propósito que você tinha no colegial, no mesmo propósito que você tinha na escola, ou na universidade, ou no cursinho de inglês, que é para você mostrar que você fez. O propósito é estudar para você não esquecer. É para você não esquecer. Eu não preciso não esquecer, eu já lembro. Mas se você não estudar, você vai esquecer, eu te garanto. Isso é uma coisa que eu tenho visto na prática. Você dá aula uma semana de um conteúdo, na semana que vem o aluno está falando, não lembro como faz isso. Ele nem abriu o caderno. Então, é importantíssimo você se conscientizar que o estudo beneficia você nesse processo e diminui esse tempo que pode chegar a, né, de acordo com esse estudo da Cambridge University Press, a 1.400 horas para atingir a fluência completa. Ou seja, olha só, 1.400 horas, quanto tempo pode demorar, né? Legal? Então, continue estudando, faça sua lição de casa, estude vendo filmes, lê livro, ouve podcast, conversa com os amigos, faz tudo o que você pode. Porque quanto mais você fizer, quanto mais isso fizer parte da sua vida, mais legal vai ser você estudar e mais rápido você vai aprender a conseguir atingir os seus objetivos. Legal? Nos vemos aqui no nosso próximo vídeo.